Oi, eu quero pensar junto com você. Será que tudo que acontece é vontade de Deus? Você acredita que todos os acontecimentos são vontade de Deus, já que aconteceu porque tinha que acontecer mesmo? Se você não tem resposta para alguma dessas perguntas, ou quer saber o que a Bíblia diz sobre isso, fique mais um pouco. Depois da vinheta tem uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Então, glória a Deus por você mais uma vez aqui. Hoje é 1º de maio, então começando mais um mês devocional. Se você não é inscrito, já se inscreve aí, deixa teu like, compartilha. Eu conto com a sua ajuda para a gente fazer propagar a palavra de Deus, fazer chegar a outras pessoas. Hoje a gente está com um tema interessante sobre a vontade de Deus. O nosso tema é que seja feita a sua vontade. Eu fiz algumas perguntas antes, né, que eu acredito ser o pensamento da maioria das pessoas. As pessoas que creem em Deus, elas também acreditam que tudo que está acontecendo, ou que tem acontecido já, fazem parte de um plano, né? Que Deus está por trás de todos os acontecimentos e que se aconteceu é porque tinha que acontecer. Você também pensa assim? E a Bíblia, o que é que ela diz sobre isso? Eu vou ler alguns textos e eu espero que à medida que eu vá lendo, o Espírito ministre ao seu coração, porque essa mensagem de hoje, seja feita a sua vontade, ela faz parte de um conteúdo de oração. Então eu vou falar sobre oração hoje aqui, mas quero falar sobre essa perspectiva de compreender a vontade de Deus. Então o próprio Jesus, quando ele foi questionado acerca de como orar, lá em Mateus capítulo 6, ele fala a oração modelo. Ele começa dizendo que a gente deve orar quando você for orar. Ore assim, Mateus 6, versículo 9 vai dizer: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O famoso Pai Nosso, ali é uma estrutura de oração, é um modelo de oração. Não quer dizer necessariamente que a gente vai repetir aquelas palavras, mas como a gente está falando sobre a vontade de Deus, a frase seguinte, depois dele iniciar a oração engrandecendo e exaltando a Deus, reconhecendo como ele sendo nosso Pai Celestial, ele diz: que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Ou seja, ele está dizendo, orem nesse sentido, orem engrandecendo a Deus, mas orem também para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Eu sei que quando nós falamos sobre a vontade de Deus, o desejo de Deus, e sabemos que Deus é todo-poderoso, ele é onipotente, ele é o Shaddai, automaticamente a gente pode ligar uma coisa a outra e achar que se Deus quiser algo, aquilo vai acontecer. Mas quando se trata do homem e da autoridade que Deus deu ao homem de aceitar ou rejeitar, de decidir sobre a sua própria vida, então não depende só de Deus. Por isso que Jesus ensina a orar aqui, para que a vontade dele se estabeleça. Que além de haver esse aspecto da liberdade que o homem tem de tomar suas próprias decisões, existe uma realidade espiritual que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar para que a vontade de Deus se estabeleça aqui na terra. E antes que você ache que isso é apenas uma opinião minha, eu vou citar alguns textos aqui. Eu quero ser bem breve nesse devocional, para você sair desse devocional e orar com convicção. Veja o que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja, veja o que está falando da vontade de Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E esse é um dos textos claros que mostra de forma bem clara que tem coisa que Deus deseja, que tem coisas que é a vontade de Deus, mas que não vão acontecer. Por exemplo, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E por que isso não vai acontecer mesmo sendo vontade de Deus? Porque existe essa realidade espiritual onde o diabo trabalha para que isso não aconteça. E especificamente sobre salvação, o homem precisa ouvir, ele precisa decidir, ele precisa querer. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, simples assim, nós precisamos entender que nem tudo que está acontecendo é vontade de Deus, que tem coisas que Deus gostaria que não tivesse acontecido e aconteceu. Pastor, você acredita nisso com base em quê? Com base na palavra. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. O homem mais sábio que já existiu, e nós sabemos que essa sabedoria de Salomão veio de Deus. Ele pediu sabedoria e Deus deu sabedoria a ele. Ele chegou a uma conclusão e diz assim no versículo 29 do capítulo 7: eis que tão somente concluí que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Deus fez o homem reto, algumas versões dizem que Deus fez o homem perfeito, e Deus tem planos de paz. É claro que já aconteceram e provavelmente vai acontecer coisas que você preferia que não tivesse acontecido. Você já experimentou tanto na sua vida como na vida de outras pessoas coisas ruins, inclusive que Deus trabalhou naquilo para fazer com que aquilo lhe abençoasse,
Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus age nas coisas para nos abençoar e não ele provoca as coisas ruins para nos abençoar. Não, a Bíblia diz, e isso está claro também na vida de José, quando ele diz: vós intentaste o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Então Deus age nas adversidades, Deus intervém, inclusive por causa da nossa oração, nas adversidades, mas não quer dizer que ele foi o agente da adversidade. Não, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, em resposta das orações, ele vai trabalhar nas adversidades que aconteceram talvez por uma decisão nossa, por um erro, ou porque nós estamos nesse mundo, e a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas não porque isso faz parte de um plano manipulador de Deus, porque Deus tem planos sim para mim e para você, mas esses planos também, a sua natureza, o seu caráter está revelado na palavra. Jeremias 29:11 vai dizer assim: porque eu, Senhor, conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um bom futuro. Aqui expressa a vontade de Deus acerca dos planos dele para nós. Mas nem tudo que acontece conosco é bom, é prosperidade, é a vontade de Deus. Por quê? Porque envolve as nossas decisões e a realidade espiritual que trabalha contra o estabelecimento da vontade de Deus. É por isso que o nosso tema hoje é: seja feita a sua vontade. E eu volto para a ênfase do texto, que é Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10, que é Jesus ensinando a orar, e ele diz que quando vocês orarem, orem para que a vontade de Deus se estabeleça nessa terra, onde o mundo jaz no maligno. Que eu juntei um texto com outro. A ênfase é: ore para que a vontade de Deus se estabeleça. Todas as vezes que eu e você estivermos orando agora, a gente vai se lembrar disso. E mesmo que você não tiver na ponta da língua conhecimento sobre coisas que é a vontade de Deus para a sua vida, você diga: Pai, eu oro para que a sua vontade se estabeleça na minha vida. Eu oro para que a sua vontade se estabeleça sobre o governo dessa cidade, sobre essa questão financeira, sobre essa questão na igreja, na escola, na vida dos meus filhos. Ore para que a vontade de Deus se estabeleça, porque foi Jesus que nos instruiu a orar assim. Amém? Vamos confessar a palavra? Diga assim comigo: eu sei que os planos de Deus são planos de paz e não de mal. Planos de um bom futuro. Por isso, orarei para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Amém? Então, compartilhe esse vídeo, começando mais um mês, faz chegar a outras pessoas. Esse devocional eu sei que tem abençoado muitas pessoas, mas se você compartilhar, vai chegar a mais pessoas ainda. Pratique essas verdades, eu espero você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.